Está começando o Café Filosófico e hoje a gente recebe Tito Rosenberg, jornalista, um homem, um aventureiro que atravessou o mundo e que traz um pouco da sua experiência para a gente conversar aqui hoje. Bem-vindo, Tito. Uma grande honra, Oscar. Agradeço a você a gentileza. Imagina, obrigado convite. pela tua presença. Um tempo já queria conversar contigo e, enfim, abordar alguns assuntos que eu sei que você conhece bem, que vem pensando sobre eles e que viveu muitas das questões, né? Um dos pontos que a gente ficou de conversar aqui é como é que um homem que atravessou, conhece pelo menos 100 países, viveu muito tempo fora do Brasil, né? Pensar um pouco o que significa viajar. Eu acho que viajar, para mim, né? Aliás, viajar é uma coisa que as pessoas fazem há muito tempo, né? Antigamente, antes de serem sedentários, os seres humanos eram nomádicos todos, né? A propriedade privada, quando inventou-se a propriedade privada, inventou-se o sedentarismo, não é? Antigamente o sujeito trocava de caverna e tal, aí quando ele inventou que dava para guardar o gado e não precisar mais correr atrás de um dinossauro e morrer, que ele podia ter uma vaca lá presa, aí inventou a propriedade privada e ele resolveu ficar ali junto. Então, eu acho que viajar é uma das coisas que permite mais a você abrir a cabeça. Na realidade, o meu objetivo era satisfazer minha curiosidade. Conhecer mais coisas, conhecer coisas diferentes, diferentes formas de vida, diferentes formas de pensamento, né? A gente é criado dentro de um ecossistema ali fechado e a gente tende a pensar que a vida é só aquilo mesmo, né? Quer dizer, a gente vive assim, casa assim, trabalha assim, tem filho assim. Aí você vai viajar, você vê que as pessoas fazem tudo ao contrário em outros lugares, igualzinho a você, com duas pernas, dois braços, uma cabeça, mas vive completamente diferente. Então eu era fascinado, como podem as pessoas terem tanta certeza de que essa nossa vida é a melhor de todas, a única, e você vai lá, viaja algumas horas e de repente você descobre que as pessoas vivem completamente diferente e dá certo também. Entende? Então, isso é muito interessante você ver. Qual foi a tua primeira certeza. viagem, por exemplo? Como jovem, você começou quando a viajar? Olha, quem me botou na viagem mesmo foi o surf, né? Porque eu pego onda há muitos anos. Eu comecei com 16 anos a surfar. E o surf, ele te dá duas coisas maravilhosas. Primeiro, o contato com a natureza. E o segundo é você ter vontade de pegar outras ondas. Você cansa daquela onda ali da sua praia de todo dia e você começa a pensar, pô, como será aquela praia ali atrás daquele morro? Como será a praia na outra cidade, no outro estado? E aí foi pegando onda que eu comecei a ir para Saquarema, Barra da Tijuca, que era longíssimo. Naquela época, a Barra da Tijuca era uma aventura. Né? Hoje Nessa época que você está falando o quê? 66, 66. 65, 64, entende? Em plena ditadura a gente pegando onda. E o que não impedia a gente de fazer também um pouquinho de ativismo, né? Mas aí veio aquele desejo de conhecer outras ondas. E aí vai que você conhece as ondas de Cabo Frio, que eu morava no Rio, né? E ali Arpoador, que estão as ondas. Aí comecei a conhecer as ondas de Saquarema, de Cabo Frio, de Búzios. Aí já conheci de São Paulo, aí fui conhecer do Sul, fui para o Uruguai, aí pronto, já estava contaminado. E o jornalismo entra como aí? Também O em função jornalismo disso? entrou como uma necessidade de ganhar dinheiro, na realidade. Por quê? Quando eu parei de estudar, porque eu parei de estudar aos 16 anos, porque na época não tinha a carreira de jornalista, o curso não era regulamentado, a profissão. Então, se você dissesse que quero ser jornalista, você ia arranjar um emprego, porque não tinha universidade nenhuma, nem não tinha curso superior de jornalismo. Então, eu tive que entrar na marra. Através de contatos, de amigos e tudo mais, eu consegui, com um cara que era o chefe de redação, chefe de reportagem, perdão, da revista Manchete, que veio a ser um grande amigo anos depois, que era o Arnaldo Nisquier. Intelectual hoje, um cara conhecido, mas na época ele era chefe de reportagem da Manchete. E com ele eu consegui meu primeiro emprego de foca, ganhava salário mínimo e fazia reportagens sempre as piores, o que sobrava de ruim era para mim. Mas eu dei muita sorte porque eu entrei, 2 meses depois teve o golpe de 64. Então a minha vida deu uma cambalhota, eu correndo da polícia e entrevistando, sabe, militares e estudantes, líderes estudantis. Foi uma experiência maravilhosa e eu fiquei fascinado pelo jornalismo. A possibilidade de você contar histórias. Na realidade, eu não acho que eu seja jornalista, eu sou um contador de histórias. Entende? E o jornalismo eu consegui pagar minhas contas contando histórias.
né? Que eu aprendi as coisas e contava histórias. Eu perguntei já logo de cara pelo que é viajar, porque hoje em dia, talvez o turismo seja algo, pode até dizer que é muito antigo, mas o jeito que é hoje, as pessoas viajam de algum modo querendo transportar essa segurança, essa confiabilidade que elas possuem no seu próprio mundo, e meio que reproduzem isso para os locais de destino, né? Também tem uma expressão que o pessoal vou fazer a Califórnia, vou fazer... Claro, e tem uma coisa que você me falou uma vez, que uma coisa é o turista, outra coisa é o viajante. Né? Essa diferença. Desenvolve um pouco essa coisa, porque acho que o principal aí dessa coisa do viajar, pelo que você me disse, é essa abertura para entender outros lugares, outros povos. E, assim, eu fico pensando se de repente não viaja para tentar entender a nós mesmos, de certa forma. Né? Com certeza, né? O Proust dizia que a gente viaja não para conhecer novas paisagens, mas para conhecer novos olhos. Entende? No olhar das coisas, entende? Então, eu acho que o turista, para mim, é uma pessoa que trabalha, tem uma profissão, é um sedentário por definição, e que consegue 10, 15, 20, 30 dias de férias e sai para fazer a Califórnia, conhecer Paris. Então ele vai na Torre Eiffel, vai no Louvre, vai nos museus e tal, vê as coisas, mas ele não vive no país. Você entende? Claro. Eu acho que essa é a grande diferença. O viajante é um cara que ele quer viver no país, ele quer estar fazer lá. Vida, né? Não tem um compromisso com a volta. Você entende? Então minhas viagens sempre foram longas, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Eu gostava, desde garoto eu descobri que era maravilhoso você trabalhar muito, juntar dinheiro, trabalhar assim 1, 2 anos, sem jantar fora uma vez, sem ir ao cinema, juntando dinheiro e aí passar 1, 2 anos sem trabalhar. Entende? Não é à toa que eu vivi 11 anos da minha vida dentro de automóveis. Porque ou você tem patrocínio, e eu não tinha, naquela época nem se patrocinava a viagem, e não tinha patrocínio, que era o pai pagando. Então, se você não tem nenhum dos dois, você tem que sobreviver. Os empregos são muito raros ao longo da viagem. Então, se você leva um pé de meia e vai viajando com ele, né, como o camelo, você enche de água quando dá e depois atravessa o deserto. E você, naquela época, era mais fácil você conseguir emprego em diferentes lugares. Então, eu comecei indo a primeira vez foi em 69, no início de 69, logo depois do AI-5, quando eu cheguei à conclusão que o Brasil não era para iniciantes, né, estava muito difícil o Brasil, eu disse, vou viajar. Não era perseguido por ninguém. Um autoexílio. Pois é, foi um autoexílio mesmo. Eu disse, já que não dá para fazer nada no Brasil, eu vou me educar, vou me formar, né, fazer a minha formação, que não foi uma formação normal, foi uma formação de estrada. Tanto que eu digo, a minha universidade foi a vida, a estrada. Então, como eu tinha parado de estudar aos 16 anos, estava trabalhando desde os 17, eu fui lavar prato em Londres, que na época parecia extremamente ameaçador, mas Londres, em 1969, era o centro do mundo. E lá eu comecei, lavando prato num restaurante, que um amigo meu já lavava prato lá. E aí fiquei lavando prato, consegui dinheiro, comprei um carrinho, juntei mais 4 amigos, e a gente saiu, mais 3 amigos, a gente saiu viajando pela Europa toda, e eu vi que é muito fácil. A gente cantava, tinha 2 argentinos com violão, cantava, aí entrava $50 ali, 70 no outro dia, e a gente conseguiu ficar 6 meses viajando pela Europa toda, de Londres, a gente foi para a Escandinávia toda, Suécia, Dinamarca, acabamos parando na Turquia, lá do outro lado, voltamos para a Espanha. Aí surgiu rapaz, o mundo não é uma coisa proibida, entende? Isso de viver em automóvel, você está falando dessa experiência de viajar e tal? Te incumbe, né? Porque, por exemplo, cheguei na Califórnia, em 1970 cheguei na Califórnia e não conhecia ninguém, peguei carona com um maluco que tinha uma Kombi, e o cara perguntou se eu não queria comprar a Kombi, eu tinha eu tinha $500 no bolso. Ele falou, por que você não compra a Kombi? Eu digo, porque eu não tenho dinheiro. Ele disse, quanto é que você tem no bolso? Eu digo, eu tenho 500, mas eu dou 300. Ele disse, 300, está feito. Paramos na porta da casa dele, peguei a chave, já saí com o carro do cara. Entende? Mas a Kombi era a minha barraca com rodas. Eu tinha onde dormir. Aí fiz logo uma cama e tal, pronto, já tinha onde dormir. Estava com a minha prancha pegando onda. Então, para você fazer a Califórnia, como dizem os turistas, eu já era um nativo. Eu morava no meu carro, dormia na beira da praia, pegava onda, arranjei logo um trabalho numa fábrica de prancha
E de trabalho em trabalho eu fui vivendo a vida toda, até hoje. Inclusive, para dizer a verdade, eu acho que ganhei muito mais dinheiro com outras profissões do que como jornalista. O jornalismo é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer. Mas dinheiro deu pouco. Ganhei mais dinheiro lavando prato, cantando em boate, fazendo obras, eu fiz casas. Fui carpinteiro nos Estados Unidos durante muitos anos, fazendo carpintaria pesada, construção pesada. Quando eu falo em fazer, porque essa expressão existe hoje, um pouco na moda e tal, é porque dá a impressão que conhecer os lugares parece que é preencher um álbum de figurinha, né? Ah, agora tal lugar, já estive aqui. E uma coisa também surpreendente, as pessoas, você pergunta como é que foi a viagem, elas imediatamente sacam o celular querendo te mostrar as 3.500 fotos que fizeram. Né? É verdade. E elas, não é mesmo um diálogo sobre as experiências. A viagem, hoje em dia, então, com esses telefones tirando foto tão facilmente, né? Eu acho que as câmeras vão acabar, porque as câmeras não têm telefone. Os telefones têm câmera, mas as câmeras não têm telefone. A tendência é que acabem mesmo. A tendência é que acabe. Há uma discussão já sobre isso, né? Qual é o futuro? Todas as fábricas, Canon, Nikon, estão caindo as vendas dramaticamente. Então o futuro é de uma câmera com telefone ou um telefone com uma câmera. Não é? Hoje em dia a câmera é mais importante que o telefone. As pessoas usam mais para tirar foto que para telefonar ou para mandar mensagem. É verdade. Mas eu acho que existe muito isso. Eu, por exemplo, eu gosto de viver num lugar. Eu acho que para você dizer que você conhece um lugar, você tem que ter conta de telefone, conta de água, conta de luz, sabe? Você tem que ter contas. Você tem que viver como nativo. Tem que ir no banco, enfrentar fila para pagar a conta. Porque ficar no hotel passeando... Tem que ter uma padaria que você prefira. Né? Exatamente. Você tem que saber o nome da loja que você gosta. Você começa a criar uma vizinhança e tudo mais. Então eu tento morar nos lugares, entende? Ficar bastante tempo e arranjar trabalho. Mas aí alguém que está olhando você fala isso assim, mas naquela época era diferente. Era diferente, era. Agora está muito pior. Com essa história, desde o 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, o mundo mudou muito. O índice de paranoia que o mundo entrou é inacreditável. A gente abandonou os direitos civis, a gente abandonou a privacidade, a gente abandonou tudo. Hoje em dia, viajar não é mais a mesma coisa. No outro dia, um garoto me perguntou assim, pô, você viajou tanto, eu queria tanto viajar como você. Como eu faço? Eu digo, inventa a máquina do tempo. Verdade. Porque não dá mais para viajar desse jeito. Ninguém mais te contrata. Eu trabalhava em Londres lavando prato, o cara me dava todo sábado o meu pagamento num envelope escrito assim, Mister Brasil. O cara não sabia meu nome. Lavou prato, tá bom, tá bom. Não queria nem saber meu nome. Hoje em dia tem que ter registrado, senão a polícia prende, pode ser um terrorista disfarçado. Então criou-se uma paranoia no mundo inteiro que dificulta muito viajar, né? Você vai viajar e pergunta se você tem dinheiro. Antigamente nem perguntava se você tinha dinheiro, se tinha passagem de volta. Hoje você só se tiver cartão de crédito. Exatamente. Então essas coisas, e mesmo cartão de crédito não serve muito, porque eles não sabem se o cartão de crédito tem dinheiro. Já sei de problemas com o cartão de crédito que tiveram problemas. Se você não tiver um pouco de dinheiro vivo ali para mostrar também que tem. Mas pensando no exterior, realmente acontecem essas coisas. Mas respeito ao Brasil, por exemplo, como é que você vê essa coisa não gostaria de falar de turismo, mas ou viajar dentro do Brasil? Porque acho que tem uma música do Aldir Blanc, não sei se é o do Aldir Blanc, o João Bosco. Figuraça. Aquela que o Brasil não conhece o Brasil, né? O Brasil não merece o Brasil. Exato. Eu concordo com isso. Uma vez, eu fiz uma viagem para o Saara com um Jeep brasileiro, uma Toyotinha Bandeirantes. Botei no navio, mandei para a Europa, da Europa mandei lá para a Tunísia, e da Tunísia eu rodei lá pelo Tunísia, Argélia, Marrocos, rodei o Saara. Voltei para o Brasil com esse carro. Voltei para o Brasil encucado, porque eu falei, rapaz, já conhecia 60 e tantos países. Eu falei, mas eu não conheço o Mato Grosso, não conheço Tocantins, não conheço Rondônia, eu não conheço o Brasil, né? Eu falei, rapaz, isso é péssimo, não vou mais viajar, agora só no Brasil. E a primeira coisa que eu fiz foi ir com esse jipinho mesmo, que já tinha voltado para cá, para o Amazonas. Porque todo mundo falava naquela época, salve o Amazonas, salve a floresta amazônica, mas ninguém ia lá. Né? Eu sou fundador do Partido Verde, e do Partido Verde do Rio de Janeiro, todo mundo falava, temos que salvar a Amazônia. Alguém conhece a Amazônia? Você já foi lá? Por que tem que salvar? Você não, tem que ir lá, tem que conhecer. Aí eu fiz isso, fui de carro, fui com esse jipinho para Manaus e acabei ficando lá 2 anos e meio. Consegui até um contrato com o Globo Ecologia e comecei a fazer material para eles, para o programa do Globo Ecologia, viajando
Morei esse tempo todo numa canoa de 6 metros. Fiquei lá viajando. Quando foi isso, Tito? Isso foi em 88, quando eu voltei do Saara. Entende? Comecei um programa na TV educativa que chamava-se Baleia Verde, que bastante gente viu. Era um programa, era o segundo programa em audiência da TVE. O primeiro era o Sem Censura. E era um programa foi o primeiro programa sobre meio ambiente da televisão brasileira, no qual eu tinha um quadro sobre viagens. E comecei a viajar muito o Brasil, entende? Fui para vários lugares, assim, era convidado, TVE, então conseguia passagens, os museus me convidavam, as secretarias de turismo me convidavam, secretarias de meio ambiente me convidavam. Então eu rodei o Brasil todo. Aí eu disse, não paro mais, agora é o Brasil, só quero Mas conhecer. isso do jipinho também teve uma grande repercussão, me comentou agora há pouco, a tua experiência no Camel Trophy, né, junto com o Probst. Foi em 85. 85, isso, né? Isso, quando veio a público aquele livro, foi algo um pouco extraordinário, porque realmente foi um livro muito adotado, né, no ensino médio, também um pouco, talvez, no ginásio na época, e vendeu milhares de livros, né? 40 mil exemplares. 40 mil 9 edições. Isso. No Brasil é um número enorme, né? 9 edições de qualquer livro no Brasil é algo extraordinário. Vendeu muito. E era um livro de, assim, uma narrativa sobre o que era o Camel Trophy. Era Acho uma que não sei se reportagem, existe né? mais. Na realidade, né? foi uma grande reportagem sobre o Camel Trophy, né? Nós ganhamos o troféu Espírito de Equipe, porque esse Camel Trophy era um evento, digamos assim, não era uma corrida, era uma expedição com provas. E tinham 2 tipos de competições. Um era a competição por pontos, que selecionava os melhores pilotos, que certamente não éramos nós, porque os europeus tinham treinado muito. E a gente não tinha treinado nada, a gente foi assim meio esquisito. Mas o carro era o mesmo para todos, né? O carro era igual para todos, mas eu nunca tinha dirigido um carro daqueles e os outros já tinham destruído vários carros para ver o limite do carro. Isso conta, né? Então, a gente foi sabendo que não ia ganhar, então a gente foi para se divertir. Nós combinamos isso mesmo. Foi Bornéu, na Indonésia. Isso. Exatamente, na parte indonesiana. Bom, o livro é uma delícia, nem sei se continuam publicando. Não, ainda o livro acabou. Parou, né? É porque a Zé Olímpio também foi incorporada. A Zé Olímpio foi incorporada pela Record. Isso. E a Record um dia não quis mais porque é um livro de nicho. Agora, é interessante lembrar uma coisa. A editora Zé Olímpio, eu ofereci aquele livro para 22 editoras. 22 editoras, naquela época, 1985, disseram que o livro não tinha futuro, porque era um livro sobre um evento fora de estrada, que o Brasil estava sendo asfaltado, não haveria mais lama, não haveria mais 4x4, o Jeep tinha saído de produção e acabou o 4x4. Então, um livro sobre uma expedição fora de estrada, 4x4, era um livro que ia agradar a meia dúzia de pescadores que tem Jeep para ir pescar na praia. Veja bem, é uma maneira de ver as coisas, né? Olha, equivocado. Futurólogos, né? Porque de lá para cá, o segmento que mais cresceu na indústria automobilística foram os carros 4x4. Faz-se Jeep hoje mais do que se fez na história do automobilismo, né? E as pessoas estão fazendo fora de estrada e rally e tudo mais, muito mais do que fazia naquela época. Tanto que o livro bombou por isso, porque o público era enorme. Mas ele não tinha sido ainda Mas aí fica um mérito para a tradição da editora, no caso a Zé Olímpio. O velho Zé Olímpio já não estava mais, mas essa coisa de ter sempre algo novo para abrir, para oferecer ao mercado, né? Isso foi uma marca da editora, e eu acho que o teu trabalho, e também logo em seguida veio o do Almir Klink também. Pois uma coleção aventuras, né? Eles estavam querendo pegar várias viagens de aventura e criar uma coleção só de aventura. Foi muito legal isso. O primeiro livro do Almir Klink foi também, justamente na mesma época. A travessia do Atlântico, do Atlântico, remando. Mas, esse é louco, né? Esse é louco. Acho que eu não posso falar isso agora aqui, mas o Amir também era uma figura, um homem extraordinário. Figuraça. Mas eu digo louco no bom sentido, né? Porque sair remando lá de Luderitz, na Namíbia, até o Brasil, só maluco. É verdade. Tito, você tocou um ponto importante, que você é mais político. Vamos falar um pouquinho de política aqui nesses minutos que nos restam. Você foi fundador do Partido Verde. Exatamente. Junto com o Gabeira, o Mink também. John Nestling e uma turma grande. E o partido andou por caminhos muito tortuosos. Nós mesmos aqui em Natal tivemos uma prefeita que era do Partido Verde. Uma piada, né? Agora o Álvaro Dias está no Partido Verde. Representa. Então, como eu dizia, parece que algum capítulo eu perdi nessa história toda, né? Você não viu esse capítulo da novela?
O que aconteceu com o Partido Verde? Como é que essas demandas, essas palavras de ordem, vamos dizer assim, foram caindo em um lugar tão equivocado? Eu acho que o Brasil é um país sem ideologia, esse é que é o grande problema, né? As pessoas, eu acho que é mais fácil ter ideologia na Europa, nos Estados Unidos, porque é mais fácil ganhar dinheiro. Num país onde não ganha dinheiro, há uma tendência das pessoas se venderem mais facilmente ao biometal. Então, o que eu acho, na verdade, é que as pessoas tentaram fazer política ideológica, com convicção, com uma crença numa ideologia séria, e depois, com o tempo, foram vendo que não dava dinheiro, que o negócio é a gente se entregar mesmo e virar corrupto. Como o Partido Verde, acho que acabou virando, como tantos outros. Tornou-se mais do mesmo. Por isso, mas por falta de ideologia. As pessoas têm ideologia enquanto estão bem de vida. Aí, quando perde o emprego, o cara já esquece a ideologia e se vende por qualquer coisa. Hoje, o Partido Verde é uma piada. Sim, no entanto, a questão ecológica ou de... Nunca teve mais importante. Pois é, eu acompanho a tua página no Facebook, vejo a tua preocupação, vira e mexe, apontando alguns problemas, né? Então, essa é uma questão que eu me pergunto, se essa demanda energética que a gente vive, não só hoje, desde que eu me entendo por gente, sempre tem isso, né? Precisamos de mais petróleo, de fontes de energia. Eu pergunto se a questão tem solução nesse sentido. Você acha que, como desde a perspectiva de um ecologista, se as energias solar alternativas, elas são soluções ou apenas referendam? Rapaz, olha, eu acho o seguinte, são duas vertentes. Uma, gerar energias que não sejam tão poluentes. E a segunda é não gastar tanto. Porque é o ponto, na rede elétrica brasileira, sabe-se que mais de 30% do que é perdido através de vazamentos. Então imagina se você tivesse um carro que 30% do que você põe no tanque pinga na rua. Você ia consertar esse tanque. Então nós estamos preocupados em fazer mais belomontes e usinas criminosas e imorais, assustando as pessoas. Não vai ter televisão, não vai ter ar-condicionado, você não vai poder ligar seu ventilador, não sei o quê. Porque é tudo mentira, porque na realidade, se você fizesse uma organização da distribuição da energia no Brasil, você já ganhava ali 25%, 30% do potencial energético brasileiro, que hoje está sendo jogado fora. Está sendo jogado fora. Primeiro, então, você fazer equipamentos que consumam menos. As fontes de energia alternativa, olha só, a Alemanha, semana passada, conseguiu fazer quase 80% da produção de todo o país alternativa. A Alemanha, um país industrializadérrimo, eles conseguiram, através das energias solar e eólica, suprir 80% da sua necessidade de eletricidade. Ou seja, está crescendo. Hoje, na Dinamarca, você vê essa quantidade enorme de energia eólica, painéis solares, todas as casas têm energia solar. Então, eu acho que esse é o futuro. Primeiro porque as grandes empresas não têm mais futuro. Cada um tem que ter a sua energia elétrica. Lá onde eu moro, na Pipa, por exemplo, falta luz toda hora, pago uma fortuna. Você já conseguiu autonomia? Eu não consigo autonomia porque eu estou alugando uma casa. Então, o aluguel não me permite gastar uma grana para fazer ela independente. Mas esse é o futuro, é as pessoas terem a sua pequena usina ali de energia solar no teto da casa e viver com isso, com equipamentos que consumam menos também. Mas o segundo aspecto que você tocou, que é tentar pensar uma diminuição. Desconsumir, exato. Exatamente. Hoje em dia ninguém mais. Quer dizer, os grandes pensadores que eu admiro e que eu sigo e que eu tento, eles dizem que o importante é o decrescimento. Exatamente. Já há. Esse decrescimento é inevitável. A Europa já sabe disso, os Estados Unidos não aceita. Mas é estranho isso, porque quando a gente vê que o governo, entra governo, sai governo, o discso é o mesmo. A economia tem que crescer. Nada disso. Parece que a gente está falando outra língua. Tem que ser diversificada, tem que ser repensada, uma reengenharia das nossas necessidades. E outra coisa importante é que o consumismo, por exemplo, todo mundo quer ter o mesmo padrão de vida dos americanos. Já se sabe que se todo o mundo tivesse o padrão de vida dos americanos, o mundo não ia durar 2 horas. Porque se você usar carro como os americanos usam, poluir como os americanos poluem e consumir como os americanos consomem, o mundo acabava. Nós não temos recurso para tanta coisa. Então, as pessoas têm que se conscientizar de que
Quanto menos, melhor. Desistir dos seus sonhos. Eu sei que se você ganhou agora uma grana, pode comprar um jet ski, uma moto, uma super bicicleta, mas você vai conseguir usar isso tudo? Reduza. Escolha um, brinque mais com ele. Todo mundo quer ter brinquedos, né? Dizem que a diferença entre os homens e os meninos é o preço dos brinquedos. É o preço, não é? Então eu acho, tem direito a ter seu sonho de consumo, mas não tenha todos. Entende? Porque isso, eu gosto muito do Mujica, quando o Mujica diz, quando você compra alguma coisa, você não compra essa coisa com dinheiro. Você compra com o tempo que você teve que trabalhar para conseguir esse dinheiro para comprar as coisas. Então, O Mujica, Uruguai. o Mujica, o grande Mujica lá do Uruguai, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ele diz, você compra as coisas com o tempo que você gastou trabalhando. É verdade. Então, pense se você quer trabalhar mais só para ter uma nova televisão. Fique com essa televisão mais 1, 2 anos. Fica o recado. Chegamos ao fim, Tito. Já acabou nosso tempo. Que beleza. Obrigado por essa conversa. Temos Obrigado muitas a você. outras coisas para conversar também, sobre os problemas atuais desse mundo maluco. Continuaremos a Certo. seguir. Bom, então, Tito Rosenberg, e você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.